Espírita de Divinópolis. E você vai participando conosco do nosso programa através dos telefones 3222-0001, 3222-0002. Lembrando que a sua participação lhe dá o direito a concorrer no final do programa ao sorteio de um livro de uma revista espírita. Além do que, você pode fazer perguntas a respeito do tema que está sendo tratado e fazer sugestões a respeito de temas que talvez você queira ouvir nos próximos programas. Hoje, como anunciamos na semana passada, estamos aqui com dois grandes trabalhadores do movimento espírita, que são Denizar de Souza e Luiz Signates. São pessoas de fora que estão vindo aqui nos visitar, vão fazer um fórum sobre comunicação social espírita aqui para nós, do movimento espírita, nesse fim de semana. Estiveram ontem no Centro Espírita Estudantes do Evangelho e na Capela Santa Cruz, fazendo palestras a respeito desses temas tão importantes para nós na atualidade. O Denizar de Souza é sociólogo, mestre em Sociologia, especialista em novas tecnologias da comunicação e é professor universitário. E o Luiz Signates é jornalista, consultor de organizações e professor adjunto da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia. Além disso, eles têm vários outros títulos aqui que eu não vou citar. Nós vamos conhecer um pouquinho mais deles através da entrevista, na qual nós vamos tratar sobre esse assunto da comunicação social, da colocação do espiritismo em relação com a sociedade de modo geral. Do espiritismo e, portanto, das pessoas que militam no movimento espírita, que trabalham divulgando, mostrando, trabalhando nessa questão do movimento espírita. Para iniciar, eu gostaria de cumprimentá-los. Bom dia, Denizar. Bom dia, ouvintes da rádio. Bom dia, professor Luiz Signates. Bom dia, nosso entrevistador. Uma alegria estar aqui participando dessa entrevista. Bom dia, Luiz. Bom dia, é uma alegria enorme estar aqui com vocês, estar visitando Divinópolis, estar visitando a comunidade aqui. É um prazer enorme estar com vocês. Olha, nós vamos colocar as questões de modo a fazer uma espécie de mesa redonda, onde os dois vão estar podendo dar a sua opinião a respeito das perguntas que vão ser tratadas. Eu vou direcionar hora para uma, hora para outra pergunta, para a gente ir alternando durante o decorrer do programa. E você pode participar conosco dessa mesa redonda fazendo perguntas a respeito do assunto que nós vamos tratar, tendo em vista que você pode ficar curioso para saber a experiência desses dois trabalhadores, trabalham na área da comunicação social, e você pode então fazer suas perguntas para o nosso programa através dos telefones que eu já citei, 3222-0001 e 3222-0002. A primeira pergunta é a seguinte: vocês são membros da ABRAD, que é a Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo. Eu gostaria que vocês comentassem o que é a ABRAD e qual o objetivo da ABRAD, qual que é o objetivo, por exemplo, desse fórum, tendo em vista que é promovido pela ABRAD. Para o Luiz. É o seguinte, a Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, ela é uma instituição que herda uma movimentação dentro do movimento espírita, que é muito interessante, que é a tentativa de reunir as pessoas ligadas à comunicação social. Ela começou há anos atrás como Associação Brasileira dos Jornalistas e Escritores Espíritas. E hoje ela tem essa conformação, que à época as pessoas julgaram bem mais ampla, de Associação Brasileira dos Divulgadores do Espiritismo. E ela congrega as instituições e pessoas interessadas em comunicação social, interessadas nas diversas formas de relacionamento dos grupos e dos espíritas entre si e do grupo social espírita com os demais grupos da sociedade, com os demais movimentos na sociedade brasileira. Qual a sua função dentro da ABRAD? Eu atualmente estou diretor de políticas de comunicação da associação. E Denizar, faz parte da ABRAD em que sentido? A Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo ela é uma instituição que, no seio da comunidade espírita, assume uma particularidade muito interessante.
fugindo aos moldes das instituições de natureza burocrática ou centralizadora, fugindo aos moldes das instituições hierárquicas e de natureza burocrática. Ela é uma instituição muito diferente, porque tem a marca, digamos assim, de uma certa intelectualidade e de uma certa concepção política de mundo e de relacionamento social. A ABRAD está marcada por uma visão política de vanguarda. Isso, para nós espíritas no Brasil, é alguma coisa muito importante e nos sensibiliza muito, porque as instituições, não só na comunidade espírita, as instituições republicanas, as instituições que fazem parte do processo da democracia no Brasil, elas, de modo geral, são extremamente hierárquicas e burocráticas. E a ABRAD tem essa característica maravilhosa, que a mim particularmente me emociona, de ser uma instituição muito aberta, uma instituição cujo modelo organizacional é muito participativo, muito democrático. Então, nós que somos os jornalistas, os professores, os pesquisadores, os estudiosos e a comunidade que participam dela, somos assim muito agradecidos e felizes por termos construído uma instituição que, como o professor Signates destacou, foi herdada pelos jornalistas e escritores espíritas há coisa de 30 anos atrás. E você sabe bem, você como comunicador sabe isso, que o jornalista é uma pessoa, é um profissional cuja atividade crítica e questionamento fazem parte da sua função. Então a ABRAD é isso, é uma instituição aberta, democrática e que está realizando agora em Divinópolis um fórum que reflete essa característica essencial dela. É um fórum destinado à comunidade, não é o fórum da ABRAD, não é o fórum de uma instituição em particular, preocupado eventualmente com os seus propósitos particulares, não. A ABRAD veio para perguntar à comunidade de Divinópolis, naturalmente a comunidade espírita, o que é que ela pensa sobre comunicação. Quais as suas sugestões sobre o projeto de políticas de comunicação social espírita que a ABRAD está propondo. Então é uma instituição muito democrática e o objetivo essencial do fórum é dialogar com a comunidade para se perguntar sobre questões como de que forma fazer comunicação social hoje no mundo contemporâneo, como usar as novas tecnologias da comunicação, como tratar os grandes temas da atualidade, quais sejam a pena de morte, o aborto, as temáticas da agenda pública, mas é a comunidade. Isso realmente é uma marca da organização. E é por tudo isso, eu deixei pelo final de propósito, que os cargos nesse sentido, eles, pelo menos no meu ponto de vista, eles acabam sendo muito pouco importantes. Então, na verdade, eu sou um colaborador da ABRAD, responsável por um setor dela chamado Metodologias da Comunicação. É assim que eu me sinto, e isso me parece a grande inovação da ABRAD, esse sentido participativo e democrático, que não é comum. Isso, as instituições republicanas, elas são muito hierárquicas e muito pouco democráticas. E a democracia é isso, é participação comunitária. A democracia é mais do que representação. Isso nos emociona e é a proposta da ABRAD junto à comunidade. Eu gostaria de fazer um elo com essa apresentação de quem são vocês, do que é a ABRAD, e ligá-los aos nossos ouvintes, principalmente porque os nossos ouvintes, muitas vezes, também não espíritas, vão estar perguntando qual o sentido de o espiritismo querer divulgar. Por que a gente procura divulgar? Qual seria a visão de vocês a respeito dessa questão sobre a divulgação? Por que o espírita quer tanto divulgar o espiritismo? Às vezes os nossos ouvintes vão estar pensando isso. Por que queremos tanto divulgar o espiritismo? Luiz, qual é esse sentido? Por que o espírita quer essa divulgação? Olha, necessidade é essa? O espírita quer a divulgação das suas ideias da mesma forma como qualquer movimento filosófico ou religioso pretende divulgar suas ideias. Evidentemente que as crenças que a gente tem, as coisas nas quais a gente acredita, a gente acha que pode beneficiar as outras pessoas tanto quanto beneficia a nós mesmos. Isso é perfeitamente justo. A preocupação que nós temos levantado hoje em dia é especialmente com que tipo de relação social nós estabelecemos no momento em que a gente pretende divulgar as nossas ideias. E aí toca muito a questão que o professor Benizar diz, no sentido de essa preocupação que é permanente em nós
com os processos democráticos, especialmente os processos de democracia participativa. Porque existem vários tipos de democracia. A democracia participativa é aquela que mais nos interessa. É aquela em que as comunidades, em que as pessoas que se relacionam conosco, elas são também agentes de tomada de decisão. A gente não as representa. Eu acho que o que o Denizar quis muito dizer é isso. Nós da Abrad não representamos ninguém da comunidade espírita. Quando a gente promove um fórum, a gente coloca a própria comunidade, espíritas e não espíritas que estejam presentes, para decidir em conjunto conosco e respeitamos até o fim essa decisão. Isso significa o quê? Significa que muito mais do que preocupados em divulgar as nossas ideias, embora a gente acredite nelas e achemos que elas sejam bastante aproveitáveis para as pessoas, para a própria sociedade, mas muito mais do que isso, nós estamos preocupados com a natureza do relacionamento que a gente estabelece entre nós. Quer dizer, nós achamos que um relacionamento, para ser efetivamente espírita, ele tem ou pode ter conteúdos espíritas, mas muito mais importante do que isso, ele tem que ser um relacionamento permeado pelo amor, pela fraternidade, permeado pela alteridade, pela aceitação das diferenças dos outros, pela convivência pacífica com os conflitos que a gente estabelece com as outras pessoas e com a busca pela construção de uma sociedade melhor. Quer dizer, o objetivo de todo movimento, de toda doutrina, de todo grupo social como é o espírita, é e deve sempre ser a transformação social, a construção de um mundo melhor onde a gente possa viver. A eliminação das injustiças sociais, dos problemas sociais, a eliminação até onde for possível, a eliminação do sofrimento humano. A gente está sempre centrado nessas questões. Então, respondendo a sua pergunta, mas ao mesmo tempo não a respondendo, mas por que nós achamos bom divulgar a nossa doutrina? Porque a gente acredita nela, porque a gente acredita, como qualquer grupo religioso, a gente acredita que essas ideias possam beneficiar as pessoas. Mas muito mais do que isso, nós buscamos relações de fraternidade com as pessoas, porque a gente sabe que é na prática dos nossos relacionamentos, e não somente nas nossas teorias, mas nas práticas dos nossos relacionamentos, é que a gente constrói uma sociedade melhor. É que a sociedade se constrói como uma sociedade melhor. Denizar, continuando essa pergunta, eu gostaria que você abordasse o seguinte: essa busca de divulgação não estaria permeada também de uma necessidade de fazer adeptos? Como você vê essa questão de adeptos dentro do Espiritismo? Muito boa questão. E, na verdade, nós vamos ampliar considerações feitas pelo professor Signatis, no sentido até de colaborar. Mas o fato é que o próprio fundador do Espiritismo, cujo nome francês é Hippolyte Léon Denis Rivaio, mais popularmente conhecido no Brasil como Allan Kardec, ele, ao formular a conceitualização do Espiritismo, ele o fez de um modo que não passou pelo conceito dele a preocupação proselitista. Como o Espiritismo nasceu como uma marca filosófica muito característica, né? O Espiritismo nasceu como uma filosofia, inicialmente, que também apresentou características científicas, porque o Allan Kardec ele fez alguma pesquisa científica em torno da mediunidade e dos temas com os quais ele lidou. O professor, então, Allan Kardec, ele de início não demonstrou preocupações com proselitismo. Ao Espiritismo não cabia uma preocupação de converter adeptos. É aquilo que nós chamamos de política conversionista, né? Não há, na fundação do Espiritismo, uma preocupação proselitista. Da mesma forma que você não precisaria fazer proselitismo do pensamento científico, ou você não precisaria fazer proselitismo de uma reflexão filosófica, mas o contrário, a própria reflexão é o sentido da comunicação. O que Allan Kardec queria era um diálogo cultural do Espiritismo na sociedade de sua época, de tal modo que o proselitismo não faz parte da nossa política de comunicação. O que é importante que nós compreendamos é que é muito esperado, dentro de uma sociedade plural, quer dizer, diversificada, aberta, como se pretende hoje o Brasil, que os vários segmentos da sociedade expressem suas opiniões sobre os vários problemas desse mesmo país, sobre as várias questões dessa humanidade na qual vivemos. Então, a comunidade espírita, ela se apresenta apenas como mais um grupo social. Ela não pretende ser a mais importante, ela sequer tem a pretensão, na verdade, está muito distante de nós. Nós queremos ser apenas
mais um grupo social no jogo democrático do Brasil a formular propostas para essa comunidade, a ter um pensar, um diálogo, uma opinião muito clara, isso sim. A nossa opinião pública espírita, nós queremos que seja conhecida, comunicada e participada pelo conjunto da sociedade, sem jamais a preocupação de centralizarmos em nós o processo de definição das grandes questões, dando a última palavra sobre o que é que seja. Então eu diria esses dois pontos. Eu diria que o espiritismo não é proselitista na sua origem, porque sua origem é filosófica e não se faz filosofia para propagar ideologias, né? A filosofia, se nós pensarmos a característica principal da atividade filosófica é a reflexão. A característica da propaganda política ou eleitoreira é outra, né? Então nós não temos essa preocupação, nem conversionista, nem massificadora. A nossa preocupação é reflexão filosófica. Eu só queria complementar uma coisa que o Denis acaba de falar, que eu acho muito importante para compreender como é que o movimento espírita, ou como é que a comunidade espírita, na visão da gente, busca, ou deve buscar se inserir dentro desse processo. Isso em termos muito claros. Nós não temos um projeto de poder, nós não temos um projeto de conquista de poder. Não é esse o nosso projeto, nem deve ser. Nosso projeto é um projeto de participação, um projeto de construção de cidadania, de construção de uma sociedade, ou de contribuição para que seja construída no Brasil e no mundo inteiro, se for o caso, uma sociedade em que as pessoas participem autonomamente, em que as pessoas sejam agentes do próprio processo social, da sua própria história. Quer dizer, a gente sabe muito bem que essa busca não é só espírita. Essa busca coincide com diversos outros movimentos de caráter social, de caráter político e até de caráter religioso. E a pretensão da gente é estabelecer essas parcerias com esses movimentos para a gente encaminhar uma contribuição social que seja efetivamente relevante. Mas é muito importante compreender isso, nós não temos um projeto de poder. Daí porque a mera divulgação não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é muito maior do que simplesmente divulgar nossas ideias. Ou seja, a essa altura, somente finalizando o tópico, a ideia de propaganda, e aí eu faço uma lembrança histórica importante, quando se fala em propaganda na Alemanha, por exemplo, os alemães lembram com tristeza ao falar dessa palavra, né? Advertise, né? Propaganda, quer dizer, a ideia de propaganda é muito problemática, né? Nós tivemos várias doutrinas na história do Brasil que fez propaganda política massificadora. E a propaganda, como o Signaz lembra, a propaganda nazista na Alemanha deixou essa herança, né? Então a comunicação social espírita tem outro modelo, ela é dialógica, ela é interativa e ela é apenas mais uma grande e excelente opinião. Nós não nos furtamos de reconhecer que a opinião espírita é extraordinariamente rica e infelizmente pouco conhecida pela comunidade espírita brasileira. Sobretudo aquele espiritismo que nós chamamos de espiritismo francês, que veio de uma tradição da Europa, do iluminismo francês, do trabalho de Allan Kardec. O espiritismo é muito pouco participado e conhecido, e essa opinião pública é muito rica. A opinião pública espírita pode ter contribuições extremamente relevantes para a comunidade espírita brasileira. Nós estamos conversando aqui com o Denizar de Souza e com o Luiz Signates, que são membros da ABRAD, Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, e nós vamos dar um breve intervalo e retornamos logo em seguida, depois dos nossos comerciais e do momento musical, continuando a nossa entrevista falando sobre essa questão, e no próximo bloco, sobre essa questão da comunicação social, e no próximo bloco a gente quer enfocar também um pouco a visão de trabalho em rádio, como nós estamos fazendo um trabalho em rádio. Nós vamos falar um pouquinho sobre o programa para vermos a opinião dos nossos trabalhadores hoje entrevistados aqui conosco. E você vai ficar agora com um momento musical e logo em seguida nós vamos voltar, depois dos comerciais, com a entrevista com o Signates e com o Denizar de Souza. Aproveite esse momento musical para questionar. Nós somos vizinhos. Isso é lapso. Não, dá licença. Para-brisas, borrachas, fechaduras, lentes, lanternas e acessórios passados do caminhão. Desenvolve um trabalho, além de dar ABRAD, Casa Espírita. 3300. Tem cada um coordena uma instituição ligada à ABRAD. Na Associação de Divulgadores do Espiritismo do Brasil, Distrito Federal, né? E o Instituto de Comunicação
social espírita. Faz parte lá em Brasília de uma instituição chamada Comunhão Espírita de Brasília. É uma instituição boa, grande e tal. E nós lá colaboramos, fazemos parte, basicamente em minha família participamos dessa instituição. O Pão de Queijo Arraial de Minas fica na rua Capitólio, 759. Comer pão de queijo Arraial de Minas hoje? Telemoeda Eu me enchi de 24-17-96. Drogaria Procopar, Avenida Amazonas 524, bairro São São Ângeles. José, fone 3212-2288. Já usei essa música como vinheta muitas vezes. Camúnica, sua próxima camisa. Camiseta masculina em várias diferenciais. Trabalho em rádio desde 1988. Fone 3222-2277 em Divinópolis. Atualmente trabalhando. Atualmente eu sou professor, né? Assessoria, a marca da Mas ainda estou ligado. Aí você fazia o quê, então? Assessoria e atualidade. O tempo todo ligada em você. Avenida Antônio Olímpio de Moraes, Não, minha, tu nunca me 410 do acertei centro. 3222-2004. Estamos retornando com o programa Projeto Futuro. Você vai participando conosco do nosso programa através dos telefones 3222-0001 e 3222-0002, fazendo perguntas a respeito do tema que está sendo tratado hoje, que é a visão espírita na sociedade, como o espírita se coloca na sociedade. E a gente já está aqui com uma pergunta para os dois entrevistados nossos de hoje, o Denizar de Souza e o Luiz Signates, a respeito do ouvinte Evaldo Santana, que está perguntando como que vocês dois percebem a evolução da proposta de unificação do movimento espírita nacional. Seria essa proposta de unificação iniciada com o Pacto Áureo, sendo trabalhada a nível de instituições. Luiz Signates. Bom, é o seguinte, o Pacto Áureo, e aí é uma temática muito específica do movimento espírita, da história do espiritismo no Brasil, né? O Pacto Áureo e o movimento de unificação foi bem a forma pela qual o espiritismo brasileiro se institucionalizou. A forma pela qual ele construiu uma certa unidade institucional em torno da Federação Espírita Brasileira e a forma como ele se desencadeou nesse processo de relação entre essas instituições. O Pacto Áureo foi uma coisa bastante positiva no sentido da organização do movimento. Ele deu uma organicidade importante e possibilitou que o movimento espírita se interiorizasse. O movimento espírita, antes do Pacto Áureo, década de 30, década de 40, ele era bastante centrado nas regiões do centro geoeconômico do Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, a partir da herança da própria organização do Império. Com a formulação do Pacto Áureo, as federações espíritas no Brasil ganharam uma certa organicidade, constituíram um Conselho Nacional e isso, de certa forma, contribuiu para que o movimento se interiorizasse, para que o movimento atingisse as regiões mais distantes do país. O que a gente poderia questionar em relação à forma como o Pacto Áureo foi organizado, diz respeito a uma tendência de centralização do movimento espírita a partir de um discurso, de um pensamento único, que nega essa característica de pluralidade a que o professor Denizar se referiu há pouco, e nem sempre contribui para um processo de democratização da discussão espírita. E, nesse sentido, é interessante observar até a ambiguidade que caracteriza essa instituição da qual a gente faz parte, que é a ABRAD, que participa do Conselho Federativo Nacional, a gente tem assento no Conselho Federativo Nacional, mas que elabora uma vida própria dentro do movimento espírita, uma organicidade própria, bastante democrática, orientada para uma democracia bastante participativa, em que as decisões principais não são tomadas na centralidade de uma organização ou de uma instituição de poder. E sim, a gente tem procurado fazer com que os fóruns de decisão sejam fóruns periféricos. E aí a gente busca seguir muito mais esse modelo de rede do que propriamente o modelo de uma hierarquização centralizada. A gente acredita que seria bastante interessante se as federações espíritas estaduais e a própria Federação Brasileira também fizessem essa guinada, tá? Fizessem
essa conversão a um processo mais participativo de democracia, inclusive aproveitando as tecnologias de comunicação hoje existentes. De forma que a visão que a gente tem do Pacto Áureo é essa. Nós da ABRAD, a gente que milita com comunicação e que está antenado nessas questões mais atuais do ponto de vista da tecnologia e da política de comunicação, o que a gente acha é isso, é que o Pacto Áureo deu uma contribuição, mas precisa ser reformulado no sentido de se tornar mais democrático e mais participativo e assim contribuir para um processo de desenvolvimento mais amplo da comunidade espírita, que já mostra hoje um nível de amadurecimento, inclusive de amadurecimento institucional, bastante grande. É mais ou menos por aí, eu não sei se o Denizar teria... Eu gostaria somente de complementar, dizendo que esse tema, ele é bem organizacional, né? Ele trata de um modelo de organização das instituições espíritas no Brasil. E esse tema, esse modelo do Pacto Áureo, um modelo de organização institucional federativa, muito semelhante à nossa federação espírita, no sentido federativo da República Brasileira. Quer dizer, obedece, inclusive, às divisões de Estado, às divisões de poder do federal e estadual no Brasil. É isso que nós queríamos chamar a atenção. Quer dizer, na verdade, reflete um modelo político de uma época. Cada Estado tem a sua federativa, o que para os anos 30, 40, 50, enfim... os anos 50, o ano 50, que foi a 49, que foi a fundação do Pacto Áureo, né? A criação de representações, de bases estaduais para a organização do movimento espírita brasileiro foi muito útil, porque criou em cada estado uma representação. Só que esse modelo, conforme já foi dito aqui, esse modelo de organização federativa, ele hoje está esgotado. O Brasil, enquanto país, ele já vem superando isso nas políticas de municipalização, nos processos de participação da comunidade. A ideia de que para cada estado uma única instituição representasse o espiritismo no Brasil, hoje ele está superado, até porque em cada estado hoje da federação, você tem uma Federação Espírita Brasileira, uma Associação Médico Espírita daquele estado, uma Federação Espírita Estadual, uma Associação Médico Espírita Estadual, uma Associação de Divulgadores Estadual. Apesar de se manter no nível estadual, você tem um sem número de instituições que operam, independente dessa representação política estadual. Então, o que nós queremos chamar a atenção é que o modelo da unificação da Federação Espírita Brasileira foi um modelo muito bom, necessário, mas porém que hoje não reflete mais o modelo de organização da comunidade, das sociedades no mundo. Ele está, no sentido territorial, esgotado, mas que teve seu papel no sentido da organização, conforme já foi destacado aqui pelo Signato. Uma pergunta de um ouvinte nosso é a seguinte: as entidades espíritas, quer dizer, as federativas, as próprias casas espíritas, têm algum projeto espírita com relação aos drogados? É um tema que está sendo muito veiculado atualmente, é a questão das drogas, né? E as entidades espíritas têm algum projeto espírita nesse sentido? Como vocês que trabalham aí a nível nacional, tem alguma frente de trabalho específica nessa área? Para mim novamente, você não quer responder isso não, Respondemos juntos. A questão das drogas no Brasil é uma questão social extremamente impactante. É uma questão de Estado, é uma questão de sociedade civil, é um dos problemas mais graves desse país, né? Sabe-se muito bem que há uma indústria internacional do tráfico de drogas. Essa indústria representa uma máfia poderosa, tá certo? Todas as vezes que se enfrenta o narcotráfico e o problema das drogas no Brasil, se enfrenta uma indústria, né? A cocaína, o crack, a heroína é um objeto de consumo caro, tá certo? As chamadas drogas pesadas são caras, e movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o problema das drogas no Brasil é um problema econômico, né? O morro carioca, ele hoje está dominado pelo tráfico, porque o tráfico hoje é mercado de trabalho. O tráfico emprega jovens, infelizmente. Infelizmente, o narcotráfico, ele se instala numa comunidade, ele ganha força, os traficantes ganham força porque ele emprega um jovem de 16 anos, dá um salário mínimo, distribuir cocaína. Há uma rede enorme de pessoas envolvidas nisso. Então é uma questão muito séria. Eu ampliei a pergunta, que eu entendi muito bem, que ele perguntou com
relação ao sentido espírita, mas eu ampliei porque nós estamos falando com o público em geral, e essa é uma questão seríssima de Estado, que há de se ter políticas públicas com relação a isso, há de a sociedade se mobilizar, porque é uma questão destruidora em todos os sentidos. Ela é desarticuladora da esfera produtiva, ela desarticula a família, o consumidor de droga o é, porque a família está desarticulada. Primeira coisa que nós temos que entender é que o consumidor de droga é o resultado de uma família desarticulada, e há de se perguntar por que essa família está desarticulada, por que o pai é tão ausente, por que a mãe não convive com os filhos, né? Então é uma questão realmente muito séria que eu queria chamar a atenção nesse sentido por causa da dimensão pública que ela tem. Agora, dentro da comunidade espírita, nós temos sim tido uma atenção muito grande ao problema das drogas em nossos fóruns de discussão. Basicamente, quase todos os congressos espíritas, fóruns, seminários, as palestras, a rotina de temática das nossas comunidades espíritas, os centros espíritas têm tratado da questão das drogas. E na nossa forma de trabalhar o tema, nós temos lidado de uma maneira a pensar o problema das drogas no nível da família, no nível do indivíduo e no nível da ética de relacionamento social. Essa tem sido basicamente a nossa triangulação de preocupação. Temos trabalhado sim com a família, quer dizer, a comunidade espírita tem uma preocupação muito grande com a família e tem seus modelos de assistência à família. Seja a família economicamente desassistida, com relação à qual a comunidade procura ser solidária com ela, partilhar bens e recursos materiais, seja com relação à família no sentido da desarticulação do relacionamento, no sentido de oferecer uma proposta ética e uma orientação educacional para a família. A comunidade espírita ela tem educação espírita infanto-juvenil para a criança, para o jovem e para a família. Então, a família é um fulcro muito importante para nós. Existem instituições espíritas trabalhando nesse sentido, instituições em geral. E existem, sim, hospitais espíritas espalhados por esse país, né? Em Brasília há um hospital psiquiátrico espírita, há um hospital espírita em São Paulo, há hospitais na região sul do país, no Paraná, enfim. Os hospitais espíritas trabalham também nesse sentido e há alguma mobilização da comunidade com relação às drogas. E uma coisa nós temos clareza, ela está na agenda pública da comunidade espírita. Em todo congresso espírita que você for, em toda vez você vai encontrar lá um tema sobre toxicomania, sobre drogas, sobre dependência química. Porque esse é um problema que já chegou e todo mundo já tomou consciência, todo mundo agora, eu refaço a colocação, a sociedade brasileira e a comunidade espírita dentro dela percebeu que a coisa é avassaladora e que tem que entrar na agenda pública. Todas as religiões, todos os grupos sociais precisam colocar o tema da toxicodependência como uma questão central de suas preocupações. E há uma coisa que eu queria complementar com relação a isso, que diz respeito à forma pela qual a comunidade espírita tem abordado essa questão. E aí essa é uma temática que a gente deve entrar em termos gerais nela, nesse fórum que nós devemos realizar aqui em Divinópolis, a partir de agora à tarde. E é uma coisa que diz respeito a muito disso que o Denizar fala, de que a temática das drogas não é uma temática simplesmente de assistência social. Ela é uma questão política. Ela é uma questão pública de altíssima consideração. Quer dizer, é fundamental que a comunidade espírita também se insira nesse processo de discussão da própria organização das formas econômicas e políticas da sociedade, porque senão a gente vai viver simplesmente socorrendo aqueles que são vítimas das drogas. Quer dizer, a comunidade espírita já faz isso e faz muito bem. É preciso dizer que essas instituições que Denizar cita são algumas delas instituições de referência no plano de saúde pública movimentadas por entidades da organização da sociedade civil. Quer dizer, mas ainda falta entre nós, e é legal a gente admitir isso, até em público, ainda falta entre nós uma grande discussão das formas de organização econômica e social. O problema da droga é uma grande indústria. Quer dizer, as maiores indústrias, as indústrias que mais movimentam dinheiro no mundo são duas. A indústria das armas e a indústria das drogas. A indústria das drogas não entra na contabilidade porque ela vive no submundo. Não é como a indústria das armas que é legalizada. Mas são as que movimentam mais volume de recursos do mundo. 10% do recurso que é investido em armas no mundo daria para aplacar a fome do mundo inteiro. Isso são contas que em qualquer organização que mexe com isso, você pode ter acesso com muita facilidade, inclusive na internet. Então essa discussão da questão econômica e política das drogas talvez seja a contribuição que nós estejamos agora procurando dar à comunidade espírita hoje.
Nós estamos conversando com Denizar de Souza e Luiz Signates a respeito da a visão do espiritismo dentro da sociedade, como viver espiritismo dentro da sociedade. E você participa conosco pelos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Lembrando que a sua participação lhe dá o direito do sorteio de um livro de uma revista espírita, que é uma cortesia da Banca do Livro Espírita Allan Kardec, que fica no quarteirão fechado da Rua São Paulo, quase em frente ao Banco do Brasil. Nós temos uma pergunta de um ouvinte que está relacionada com uma das perguntas que a gente já tinha formulado antes para fazer, a respeito da forma como o espiritismo se coloca dentro da sociedade, principalmente através das palestras. O espiritismo é um grande fornecedor de palestrantes e palestras para o público. Como deveria ser o direcionamento do orador espírita diante da mídia, tendo em vista o que a mídia costuma divulgar a respeito de espiritismo? Bom, essa é uma questão que todas as vezes que a gente vai discutir a questão da imagem que o espiritismo projeta na sociedade, essa questão aparece. Por razões históricas, a sociedade brasileira faz uma ideia muito diversificada do espiritismo, né? A experiência histórica do Brasil com o espiritismo é uma experiência muito plural. Diversas formas há uma identificação feita pela sociedade do espiritismo com todo e qualquer tipo de prática ou de movimentação de natureza mediúnica. Quer dizer, para a sociedade de uma maneira geral, o espiritismo é tudo aquilo que trabalha com mediunidade. É preciso considerar que a questão da mediunidade não é exclusivamente espírita. A mediunidade é um fenômeno humano que acontece independentemente de haver até a interpretação, até esse nome. E o próprio Kardec diz que ela é secundária, né, para nós. Não, mas eu estou dizendo assim, o fenômeno mediúnico em si, ele existe, existem teorias que até dizem que ele existe, que ele é ancestral na espécie, todas as espécies vivas possuem algum tipo de possibilidade de contato com essas esferas. Então, o fenômeno mediúnico e a mediunidade, ela transcende a teorização espírita. No Brasil, na cultura brasileira, as religiões negras, trazidas pelos escravos, e as religiões indígenas lidaram com mediunidade desde sempre. Quer dizer, a tradição e a convivência da população brasileira com a mediunidade, ela vem desde a época do descobrimento, desde antes dessa época. Então, é extremamente importante a gente compreender isso. Agora, o que vem a ser o espiritismo? E aí é que eu quero dizer que a história do espiritismo no Brasil é uma história muito interessante, porque o espiritismo no Brasil, ele surge trazido, os franceses que vinham morar no Brasil e os brasileiros da elite, da corte carioca, no século XIX, e os médicos, especialmente os médicos e advogados, que eram formados, porque não havia faculdade de medicina nem de direito no Brasil. Então, as pessoas de elite da Bahia, de Pernambuco, dessas regiões litorâneas do país, elas iam à Europa, e especialmente à França, que era o centro intelectual da época, fazer os seus cursos de graduação, e voltavam de lá doutores. É por isso que no Brasil se dá tanta importância para o doutor. O advogado é doutor e o médico é doutor, ainda que eles não tenham o título de doutorado, que é um título acadêmico. Mas é interessante, são muito valorizados. Ter um doutor na família é uma coisa que ainda é muito importante na forma como a cultura brasileira se construiu. Então esse pessoal é que trouxe de lá a teoria de Allan Kardec, os livros de Allan Kardec, foram que verteram pela primeira vez do francês para o português esses livros, e criaram aqui uma movimentação espírita dentro de uma cultura que ainda era uma cultura bastante traduzida por essas culturas negras. Então houve uma espécie de miscigenação. A sociedade brasileira leu essas práticas mediúnicas da mesma forma como ela lia essas práticas de religião negra. E não somente isso, houve na verdade um sincretismo. A Umbanda, por exemplo, ela surge desse resultado de uma reunião entre essa herança trazida da França, essa herança trazida na Europa, com as práticas já existentes no Brasil. A Umbanda
ela, diferente das tradições religiosas mágicas negras trazidas da África, a Umbanda não trabalha com deuses, por exemplo. A gente pegar o Candomblé, por exemplo, o Candomblé trabalha com deuses. Os orixás são deuses. A Umbanda não, a Umbanda trabalha com espíritos encarnados, com os negros, ex-escravos, trabalha com os índios, o pessoal chama de caboclos, são os caboclos, que são os índios miscigenados. Quer dizer, a Umbanda trabalha com espíritos encarnados. De onde é que vem essa forma de interpretar o processo mediúnico como manifestação de espíritos encarnados? Vem do espiritismo. Então, a Umbanda é perfeitamente um sincretismo entre essas tradições negras e o espiritismo kardecista já instalado no Brasil. A Umbanda surge mais ou menos na década de 20 para a década de 30 do século XX, 1920 para 1930, acompanhando o processo de urbanização do país. E nesse momento em que surge a Umbanda, acontece historicamente no espiritismo uma grande discussão, uma grande luta de sentidos para decidir o que é o que não é espiritismo dentro do Brasil. Uma coisa que não era preocupação, por exemplo, na Europa. Aqui passa a ser por quê? Porque passa a ser atravessada essa discussão por um problema racial, por um problema cultural e por um problema econômico. Essas camadas mais pobres da sociedade davam ao espiritismo esse nome mais popular. Inclusive, na época, os próprios sociólogos e antropólogos que estudavam esse assunto falavam de um espiritismo popular e de um espiritismo branco e um espiritismo negro, de um alto espiritismo e de um baixo espiritismo. E aí, alto espiritismo é a visão de elite e baixo espiritismo é aquilo que o povo fazia, né? Que é uma antropologia bem pernambucana, viu, Denizar, lá da tua terra, que trabalha a ideia de folclore, de preservação de patrimônio cultural, mas no sentido assim de colocar aquilo que é popular no museu, que é uma coisa que já não se sustenta mais da mesma forma. Então, é nesse composto de discussão cultural que surge essa preocupação no movimento espírita brasileiro pela sua própria identidade. Falou, o que é espiritismo? Nós precisamos demonstrar para a sociedade exatamente o que é que vem a ser o espiritismo, que o espiritismo é aquela teoria codificada por Allan Kardec, etc. E aí há uma reivindicação, que também é legítima, de a gente demonstrar que o espiritismo é um processo racional, surgido na Europa e que traz uma proposta filosófica, que traz uma proposta científica, até de práticas científicas, que o Brasil não pratica, mas que existe quanto proposta, e que traz uma proposta também de prática religiosa, que tem muita nitidez. Da década de 60 para cá, houve uma definição muito mais clara disso para o movimento espírita, para a separação do movimento de Umbanda e o movimento espírita. Essa separação que se deu bastante com esse processo que a gente estava comentando agora há pouco, com o fomento da unificação, o Pacto Áureo, o processo de institucionalização do espiritismo no Brasil. E até hoje a gente lida, com essa contradição. A população brasileira não acompanhou esse processo de, digamos assim, de desenvolvimento, de pensamento nosso, ou do movimento espírita nesse sentido de definição. Ela guarda ainda essa herança, que é uma herança histórica, que não é propriamente uma distorção, mas ela vem do próprio conteúdo, da forma como culturalmente o Brasil viveu isso, de chamar de espiritismo toda e qualquer prática mediúnica. Eu assimilo hoje uma atitude, aí é uma opinião bastante pessoal minha, de que a gente deve buscar uma forma dialógica de compreender esses processos. A gente deve compreender isso como contexto, dentro do contexto histórico e cultural, e utilizar isso para produzir uma interação maior, produzir um processo de aprendizado entre esses diversos grupos. Eu queria só voltar para a pergunta específica do ouvinte, atender a pergunta dele, quando ele questiona sobre a conduta do orador espírita, né? Acabei esquecendo. A conduta do orador espírita, né? Olha, com certeza o orador espírita, ele não deve ser o pastor, o orador espírita não deve ser o professor em sentido doutoral do dono da verdade. O orador espírita não deve ser aquilo que se chama magicta dixit, que é o mestre disse, está dito, é verdade. Não. O orador espírita é apenas um estudante da doutrina, é apenas um estudante da filosofia espírita. E por que nós colocamos a ênfase no estudante? Porque o estudante, o estudioso, é aquele que permanentemente se constrói como estudioso. Se você hoje conversar com um grande cientista
na Europa, e se ele grande realmente o for, ele vai te dizer que vai morrer estudando. E ele é apenas um estudioso da área com relação à qual ele lida. Então nós queremos chamar a atenção que o orador espírita não é o representante oficial do espiritismo. Uma coisa muito boa na doutrina espírita, graças a Deus, a sociedade, a comunidade espírita não formalizou o representante oficial do espiritismo. Ninguém fala oficialmente em nome do espiritismo no Brasil. Nem nós aqui nesse momento. Nem nós aqui. Nós somos apenas estudiosos, interpretantes, interessados pelo assunto. Orador espírita assim deveria e assim deve se comportar. É apenas um facilitador para que a comunidade participe do conhecimento espírita. Isso é muito bom e eu acho que esse deve ser o nosso procedimento. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Nós estamos terminando o nosso programa e desejo a vocês um bom fórum, né? E convido as pessoas que ainda não se inscreveram para esse fórum, segundo fórum sobre comunicação social espírita. Ele vai acontecer hoje a partir das 14 horas no Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, que fica na rua Mestre Pedro Silva, número 31, no bairro Esplanada. Vai ser hoje de 2 às 6, de 14 às 18, e amanhã de 8 às 12, também lá no Centro Espírita Maria de Nazaré. E as pessoas que ainda não fizeram a inscrição, podem fazer a inscrição hoje ainda, chegando um pouco antecipado lá no Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. A partir de 1 hora já vai ter gente lá à disposição para receber as pessoas e para fazer a inscrição de quem ainda não fez para esse fórum, fazendo essa discussão que nós reproduzimos aqui em pequena escala, numa maior escala, tendo mais oportunidade para se debater vários outros pontos. E os ganhadores hoje do livro e da revista espírita foram Maria Lúcia Albino, do bairro Dona Rosa. Maria Lúcia ganhou o livro. E a Michele Morato, do bairro Esplanada, ganhou a revista. Maria Lúcia e Michele, vocês podem buscar o brinde de vocês, né, o livro e a revista espírita, lá na banca do Livro Espírita, quarteirão fechado da Rua São Paulo, quase em frente ao Banco do Brasil, a partir de segunda-feira, portando um documento de identidade. Nós agradecemos imensamente aos participantes de hoje e gostaríamos de desejar a todos vocês um bom fim de semana, um bom sábado, resto de sábado e um bom domingo, que a gente aproveite muito esse nosso fim de semana. E na próxima semana a gente vai estar aqui de novo, trabalhando na próxima semana com Sueli Caldas Schubert, um trabalho que ela fez e deixou para nós, para a gente reproduzir, sobre transtornos mentais, uma questão muito importante, vai falar inclusive sobre a depressão. Vale a pena ouvir na semana que vem também. A todos muita paz, muita saúde e até semana que vem. Fiquem agora com Ronaldo Nunes.